Olá, nessa aula a gente vai continuar falando sobre a aula sobre demanda 7, que fala sobre os conceitos, os últimos dois princípios da abstração, que reforça a parte dos pilares da orientação objeto. Nós vimos já a parte de encapsulamento, a parte de composição ou agregação, e também vimos o conceito de herança. Nesse segmento de vídeo, nós iremos falar do polimorfismo. Bom, o polimorfismo deriva da palavra polimorfo, né, que significa multiforme ou que pode variar de forma. Então, basicamente, o conceito ele reforça exatamente uma característica que podemos, a partir de um conceito por exemplo, de uma classe ou de um método, por exemplo, a gente fazer com que esse método funcione para vários tipos de objetos. Então, a gente pode ter a questão aqui de várias formas de representação desse método sendo instanciado em vários objetos. Por exemplo, eu tenho aqui, um exemplo bem clássico de polimorfismo é o seguinte: a gente tem aqui, por exemplo, avião. Vamos supor que existe uma fábrica de brinquedos. Então, vai ter um avião, um navio e um trem. Todos eles são exatamente fabricados pela mesma lógica de brinquedos. E para eles quiseram fazer justamente um controle universal, por exemplo, para que esse controle ele movimente tanto obviamente, através de um raio, né? Por exemplo, vamos supor que tem um sensor de 3 metros, por exemplo, fazendo com que esses brinquedos se movimentem com base nesse controle. Então, basicamente, esse controle vai ter um método chamado se mover, que ele move justamente brinquedos. Então, como avião, navio e trem são tipos de brinquedos, a gente pode usar o conceito de herança e polimorfismo aqui. Nesse caso, a gente pode criar uma classe chamada brinquedos e pode ter uma classe avião, uma classe navio, uma classe trem, que ambas, no caso, essas três classes herdam características da classe brinquedos. E, nesse caso, o controle remoto vai ter exatamente um método chamado mover, que movimenta exatamente um brinquedo. Então, por conta dessa questão desse método mover, ele vai mover tanto o avião, como o carro, como o trem, como o navio. Vamos fazer esse simples código lá no Visual Code, para a gente já iniciar o conceito sobre polimorfismo. Então, deixa eu abrir aqui. Deixa eu só fechar aqui. Bom, então, deixa eu só fechar aqui que eu estava gravando outra aula. Bom, deixa eu pegar aqui a parte do Hello Java. É a aula sobre demanda 7, eu vou criar uma subpasta aqui que vai ser exatamente chamada de aula sobre demanda ou aula sobre demanda 7.2 ou 72. Ou aula sobre demanda 7, só para a gente ter uma parte diferente aqui, certo? Seria essa aula mesmo. E vou criar uma classe aqui chamada brinquedos. .java. Essa classe aqui, ela vai ter exatamente, vamos supor, um construtor, só que nesse caso eu vou especificar nessa classe brinquedo, por exemplo, deixa eu só pegar aqui pelo material, o que é que eu tenho na classe brinquedo. Eu posso dizer que o brinquedo tenha exatamente... Eu posso ter vários atributos aqui, né, na classe brinquedo, vamos supor, é o tipo, né? Vamos supor, podia ter uma string tipo, mas eu queria trabalhar aqui somente com a classe, um conceito de a questão de um método, que a gente vai fazer com que esse método funcione para os demais, certo? Então, olha só, eu tenho aqui a classe brinquedo e eu vou ter exatamente um construtor
public, só que nesse caso eu preciso de um atributo. Eu vou colocar private string tipo. Vou também ter exatamente aqui os métodos get e set, somente para a gente setar essas informações do tipo, e aqui criar um construtor com esse tipo. Além de tudo, eu vou ter um método, que é o método mover, que nesse caso, ele public void mover. Só que nesse caso, esse public mover, eu vou fazer exatamente lá no controle remoto. Vocês vão ver como seria isso, certo? Deixa eu só criar aqui, seria mais interessante colocar assim. E aí eu vou criar aqui, dentro da classe, dentro dessa parte, eu vou criar uma classe chamada avião.java, que é extende de brinquedos, certo? Então, a gente vai usar o conceito de herança aqui, né? Então, brinquedos. Então, como, no caso, o avião, ele é um tipo de brinquedo. Então, basicamente, eu vou precisar aqui criar um construtor e também, talvez, precisasse importar, mas acho que não tá, como está na mesma parte, não vai precisar, né? Então, eu posso dizer aqui uma especificação de um avião, né? Por exemplo, public int capacidade. E aí eu posso também, aqui somente para a gente abstrair um pouco, né, isso aqui, se eu colocar essa aqui, a ação de origem, criar os métodos gets e sets, e também eu já criei o construtor aqui, eu vou setar, além do tipo, eu vou também ter a capacidade, int capacidade. Isso aqui é só uma abstração, certo? Porque aqui, nesse caso, a gente não vai trabalhar com esses métodos gets e sets. This.capacidade recebe capacidade. Bom, então a gente já tem aqui o avião, vou criar também uma classe chamada trem, né? Tem um trem lá, então trem.java, deixa eu... trem.java. Nós precisamos aqui criar, ele extende também de brinquedo, então vou colocar aqui extends, por conta da herança, né? Então ele vai herdar aqui, vou adicionar um construtor. Eu vou ter também a capacidade também de um avião, de um trem. Também é só uma abstração para a gente utilizar o conceito, outro tipo de conceito, certo? Aqui. Então, vou ter aqui a capacidade, então, this.capacidade recebe capacidade. Além disso, eu vou ter também os métodos gets e sets. Ainda não estou usando o conceito de polimorfismo, certo? Eu só estou usando o conceito ainda de herança. Então, eu vou implementar aqui os gets e sets para capacidade. Além disso, eu vou ter também a classe navio. E também extend de brinquedo. Nessa classe, eu vou ter também aqui a capacidade de um navio, vamos supor, e nós precisamos também, precisaremos também, por exemplo, da classe, no caso do construtor, né, por conta da herança. Então, eu vou criar aqui o construtor, e também setando aqui a capacidade, recebendo aqui a capacidade, né, então, set capacidade, e eu vou receber aqui, né, this.capacidade, recebe capacidade. Também é só uma abstração que eu vou precisar também dos métodos gets e sets. Está precisando também de receber uma capacidade. E vou também criar aqui os métodos gets e sets. Bom, e aí nós temos exatamente isso, né? Cada um, a gente viu esse conceito na aula passada de herança, né? Brinquedos. E aí eu vou ter um controle remoto que vai movimentar esses brinquedos, certo? Então, seria um controle universal. Então, controle.java. Esse controle, ele vai ter exatamente um método, que é o método mover. Então, ele é do tipo void, que é uma subrotina,
O nome desse método é mover. E aí, nesse caso, ele vai receber um brinquedo. Então, brinquedo. Então, ele recebe um brinquedo como parâmetro. Ele está dando um erro aqui porque ele portou essa classe aqui sem necessidade. Bom, então ele vai movimentar um brinquedo. Então, eu vou dizer o seguinte, olha só. System out.println. Ele vai dizer assim, o seguinte, movimentando um brinquedo. E aí, nesse caso, ele vai movimentar aqui o brinquedo que ele passou como parâmetro, né, nesse caso. Tudo bem, né? Nesse caso aqui seria exatamente a classe mover. Então, eu vou criar aqui um programa principal, .java, e esse controle remoto ele vai movimentar tanto o avião, como o trem, como o navio, porque são tipos de brinquedos. Então, aqui no principal, eu vou criar um public static void main, criar uma string de argumentos. E agora vocês vão ver o polimorfismo em ação. Nós iremos criar aqui um brinquedo, brinquedo. No caso, eu vou criar um avião, certo? Então, um avião recebe new avião. Por conta da questão aqui, ele está setando um tipo e também uma capacidade. Então, ele vai receber o tipo desse avião, vamos supor que seja um avião do modelo X. Ele tem uma capacidade, tipo, só para abstrair, nesse caso, uma capacidade de 100 passageiros, certo? Então, a gente vai fazer com que esse avião se movimente. Então, avião é um tipo de brinquedo e ele recebe características de um avião. Então, tem o modelo e justamente a capacidade dele. Então, eu vou criar um controle aqui, que é um controle remoto, recebe new controle. Obviamente, a gente não tem esse construtor lá, porque ele é um método, ele não tem um atributo, ele só tem um método mover. Então, esse mover aqui, ele movimenta um brinquedo. Então, eu vou vir aqui acessar o remoto, mover um brinquedo. Nesse caso, o brinquedo que eu quero movimentar é esse avião aqui que eu estou criando. Eu percebo que ele vai chamar a subrotina aqui do método mover, nesse caso, a subrotina mover, que é esse método, e ele vai imprimir exatamente dizendo que o brinquedo está sendo setado. Aqui, nesse caso, precisaria do método do toString, então, talvez ele vai dar um tipo, movimentando o brinquedo, ao invés de receber um método toString, ele vai receber como se fosse um objeto. É estranho, mas eu vou fazer essa alteração lá. Ele está dizendo aqui, olha só, é o objeto que está sendo criado, mas aí eu tenho que chamar o método toString para que esse aqui funcione. Então, eu vou precisar aqui criar um método, uma ação de origem, que é o método toString, que é o tipo do brinquedo, nesse caso. Então, está trazendo exatamente o tipo. E, ao criar aqui, eu vou criar também um método toString para ele. Nesse caso, o método avião, quer dizer, o método toString para o avião. E aí eu vou só setar aqui outra coisa, né? Que no caso seria a capacidade e também o tipo, né? Por exemplo, o tipo que está sendo movimentado. Então, eu vou criar aqui, basicamente, a capacidade, né? Setando, e também o tipo. Tipo mais igual, né? Nesse caso, mais tipo. Assim, dessa forma. E esse tipo aqui, ele está se referindo a quê? É o método toString, né? Nesse caso, que é o tipo ponto... Cadê? Nesse caso, a gente criou ele como se fosse público, né? Cada um dos atributos. Deixa eu ver aqui como é que eu coloquei. Coloquei privado. Então, podemos colocar ele como protect. Esse atributo aqui, capacidade, também é protect.
para que ele consiga acessar na mesma pasta. E esse também não é público, mas sim protect. Aqui também, né, protect. Como eu estou usando somente a classe avião, né, nesse caso, então eu estou setando aqui essa informação tipo, ponto, o tipo nesse caso, então já trazendo esse tipo para o sendo setado. Então, ele traz o tipo e a capacidade. Aí, para isso, eu vou fazer também para todos, né, nesse caso, essa informação para o trem, eu vou criar aqui o método toString, que ele vai setar também a informação do tipo e a capacidade, e o navio também, criando-se o método toString. Então, public, ação de origem, toString, e eu vou setar essa informação aqui também, certo? Então, eu não estou usando o navio nem o trem mais, estou usando só o avião aqui na classe principal, e aqui eu acho que talvez agora na classe controle, ele está retornando esse brinquedo, está movimentando esse brinquedo, e o brinquedo você viu que mesmo que a gente não tenha feito o método string, ele retornava exatamente o método, nesse caso, o conceito, né, nesse caso de um objeto, e ele trouxe avião com os detalhes, né, como se fosse o nome do objeto, mas ao invés de trazer o nome do objeto, tem que trazer exatamente o que está no método toString, então brinquedo.toString. Então aqui ele vai movimentar o avião, olha só, ele está movimentando o brinquedo avião, tipo, o modelo e a capacidade. Obviamente o método toString está meio bagunçado, porque precisa exatamente de um espaço, né? Então é só você ajeitar cada um. Então ele está movimentando um brinquedo, deixar um espaço aqui, a capacidade, também aqui um espaço aqui também, e o método navio, quer dizer, a classe navio, né? Então, perceba que esse controle, ele vai movimentar, se eu criar aqui outro brinquedo, por exemplo, vou colocar aqui um trem, nesse caso, recebe características de um trem. Aí eu posso ter um tipo, né, um modelo, então, modelo Y, e ele tem a capacidade de 1000 pessoas. Só se for setar algumas características do brinquedo, eu só coloquei aqui capacidade, mas está abstraindo, né? Então aqui eu também vou criar também outro brinquedo que vai ser o navio. Recebe 1000 navio. Eu vou setar um modelo Z, e com a capacidade de 500. Bom, aí esse controle remoto aqui vai mover tanto o avião, quanto o trem, como o navio. Então, executando aqui, olha só. Movimentando um brinquedo avião, movimentando um brinquedo trem e movimentando um brinquedo navio. Perceba que a gente usou o conceito de herança, né? Aqui o brinquedo é uma classe mãe, que tem os seus parâmetros, o método, o construtor e os métodos gets e sets, assim como o método string. Percebemos também que cada uma das suas classes distintas, nesse caso, as classes mais específicas, avião, trem e navio, dão características de brinquedos, então vai ter os seus atributos, com a parte de encapsulamento, né, nesse caso, e também vou ter os métodos gets e sets e o método string para cada um. E vou ter um controle universal que movimenta exatamente um brinquedo. E esse brinquedo, exatamente, eu tenho exatamente por conceito da herança, eu posso distinguir exatamente qual é o brinquedo que eu quero movimentar por conta da orientação objeto. Então, se eu crio exatamente um brinquedo avião, ele vai movimentar um brinquedo avião, né? Esse cara vai dizer que está movimentando esse brinquedo. Se eu estou criando um objeto trem, ele vai movimentar esse brinquedo. Então, a gente fez exatamente isso, né, na classe principal, criou exatamente 3 objetos, avião, trem e navio, são do tipo brinquedos. Instanciamos eles, só para a gente ter essas informações, né, tipo modelo e também exatamente a capacidade, é só aqui a gente abstrai um pouco, né, e criou um controle universal, um controle remoto. E criamos justamente o polimorfismo, está exatamente nessa parte, onde
eu tenho exatamente o método mover, movimentando exatamente, ou seja, vários objetos. Nesse caso, eu posso criar um método que ele possa subir para vários objetos. Nesse caso, eu estou movimentando 3 objetos distintos com o mesmo controle, certo? Então, aqui é a principal característica do polimorfismo, certo? Então, a gente vai ver exatamente eles nessa aula. Então, eu vou voltar aqui para a apresentação. Que nós vamos falar agora dos 3 tipos de polimorfismo. Então, o polimorfismo pode ser classificado de 3 maneiras distintas. O polimorfismo por sobrecarga, o polimorfismo por sobreposição e o polimorfismo por inclusão. A gente vai ver cada um deles. O polimorfismo por sobrecarga, ele tem, na definição, a gente vai ter uma sobrecarga de métodos em uma classe distinta, e eu posso chamar qualquer um desses métodos em uma classe principal. Então, ele permite que um método de determinado nome tenha comportamentos distintos em função de diferentes parâmetros, ou seja, vai ter, vamos supor, vai ter um método com o mesmo nome nessa classe, porém, pode ter distinções dos parâmetros e também comportamentos diferentes nesse método, que ele recebe nesse caso. Então, cada método diferente do número, ele tem um número diferente de tipo e tipos diferentes de parâmetros. Um exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui a classe, uma classe brinquedo, né, por exemplo, e esse brinquedo recebe um nome. Aqui eu tenho exatamente um brinquedo, tem um nome, velocidade e aceleração, vou ter exatamente dentro dele os métodos brinquedo, eu posso ter uma sobrecarga no construtor, então o construtor é como se ele é um método também, não? Então eu posso ter exatamente essa sobrecarga, posso tanto criar uma instância de um objeto, como já posso setar a informação do nome, a gente viu que exatamente tem essas 2 formas de distinções, então o construtor, sim, é um método, então ele pode ser também chamado de polimorfismo por sobrecarga, eu posso ter exatamente dentro do construtor uma sobrecarga de construtores. Além como, eu posso criar um mesmo método com o mesmo nome, instanciando exatamente parâmetros distintos para que permita exatamente um comando específico. Vamos supor, a velocidade aqui pode ser do tipo inteira, pode ser velocidade double, ou pode ser também uma velocidade do tipo double. Eu vou fazer exatamente um exemplo parecido com esse, para a gente ver exatamente esse conceito de polimorfismo por sobrecarga. Então, eu vou ter uma sobrecarga desse método, sendo chamado de várias formas distintas, recebendo parâmetros distintos e comportamentos distintos. E a classe principal, ela vai chamar essa subrotina por conta da questão que você vai criar um objeto. Então, quando você for chamar esse método, com a distinção que você vai ter desses parâmetros, quando você for setar essas informações lá, ela vai ter exatamente, ela vai distinguir qual método que você está se referindo, certo? Eu vou mostrar exatamente isso, certo? Então, eu vou aqui compartilhar uma janela novamente. Então, aqui eu tenho, eu vou contar com essa classe brinquedos para a gente já trabalhar com esse conceito de sobrecarga. Eu tenho 2 formas de sobrecarga, né, como eu expliquei. Eu poderia ter aqui, olha só, na classe brinquedos, eu tenho um construtor chamado brinquedos, que recebe o tipo. Mas eu poderia também ter aqui um construtor dessa forma, que também o construtor é um método, né? Nesse public, brinquedos, com um construtor vazio. Teoricamente, quando nós não criamos o construtor, ele já pode, por padrão no Java, ele já recebe esse construtor lá no programa principal, quando eu falo da seguinte forma, quando eu vou aqui no principal e crio um brinquedo dessa forma, olha só. Brinquedos. Recebe new brinquedo. Olha só, quando eu dou um new aqui, olha só, ele aparece 2 formas, ou brinquedo ou brinquedos recebendo tipo já, setando já o tipo. Então, quando eu faço dessa forma, eu posso criar tanto aqui como assim, e eu posso especificar o construtor dessa forma assim, sem receber nada como parâmetro, e em seguida acessar seus métodos. A gente sabe disso, né? Brinquedos, ponto. Eu posso ter tanto o método set,
como também o método get, né? Aqui nesse caso eu tenho o set tipo, por exemplo, recebendo exatamente o nome, tipo navio. E eu posso ter o retorno aqui com o get, com o método imprimindo essa informação através do system.out.println, exatamente trazendo aqui o brinquedo.get. Então, ele vai retornar aqui, brinquedos, .get tipo. Então, eu tenho aqui, deixa eu só deixar isso aqui mais para baixo. Então, eu estou criando aqui um brinquedo, eu posso setar o tipo, então, eu crio um atributo brinquedo com esse construtor por conta da sobrecarga de construtores, e eu seto o tipo e já retorno ele. Eu posso também fazer dessa outra forma, que é exatamente brinquedo, recebe new brinquedos, e já setar aqui o tipo, né? Por exemplo, recebendo navio, por exemplo, dessa forma. E acessar diretamente aqui o método getTypo ou também o método toString. Nesse caso aqui fica mais interessante você retornar aqui o método toString, né? Então, brinquedo.toString. Então, aqui e aqui também. Então, eu tenho uma sobrecarga, né? Aqui eu tenho exatamente o construtor, dessa forma, vazia, ou o construtor recebendo. Também podemos fazer essa mesma coisa para os métodos, os outros métodos, nesse caso, porque o construtor também é um método. Então, vamos supor que eu tenho exatamente aqui uma sobrecarga desses métodos, e aí eu posso escolher, nesse caso, o programa principal, com base na passagem de parâmetros. Por exemplo, aqui, se eu retornasse aqui, por exemplo, uma informação sobre velocidade, além do brinquedo ter um nome, né, o tipo, tem também, porque vai dar erros nas outras classes, né? Por exemplo, se eu fizesse aqui, se eu fizer isso, vai dar erros aqui nessas outras, mas tudo bem. Eu vou criar uma outra classe aqui, que vai fazer a chamada desse programa principal, certo? Eu vou criar uma classe chamada brinquedo, no singular mesmo, que ele vai ter, vai ter uma... Como é que tá lá no programa? Deixa eu ver aqui. Eu vou ter... Ele vai ter velocidade e aceleração. Então, int velocidade e aceleração. Aqui é outro exemplo, certo? Bom, e aí eu vou ter os métodos gets e sets aqui. Vou ter também o construtor. Além de tudo, tem essa sobrecarga com esse outro construtor aqui, ele sendo dessa forma, public, brinquedo, sendo setado assim, né, nesse caso. Isso não é obrigatório não, tá? A gente pode criar tanto assim, né, um construtor vazio, como um construtor dessa forma. São dois métodos distintos e o programa principal ele escolhe qual que você quer trabalhar. Por exemplo, se eu criasse aqui, deixa eu só apagar isso aqui. Se eu criasse aqui um brinquedo, recebe new brinquedo, por exemplo, assim. E eu posso setar, né, através de brinquedo.set aceleração. Ele recebe aqui a aceleração conforme ele colocou como inteiro, né, mas a gente pode colocar a velocidade como float. Mas vou deixar aqui como sendo inteiro. E aí eu posso ter aqui uma sobrecarga, né, para a gente chamando aqui uma velocidade, por exemplo, de 100 km, por exemplo, certo? E aí eu posso trazer essa informação através de um método de impressão, como a gente fez da outra vez, né? System.out.println, trazendo exatamente o método toString, brinquedo.toString, porque além da velocidade, eu vou trazer também aqui, setar a informação da velocidade, né? Tem a aceleração e a velocidade, vamos supor que velocidade seja 50 km.
Nem sei se isso influencia. A aceleração e velocidade são duas coisas distintas, né? Então, a aceleração depende da velocidade. Essa não é aula de física, né? Mas vamos supor que esteja correta essa forma aqui. Então, a gente fez a instanciação do objeto e já setou os objetos dessa forma. Podemos exatamente ser uma forma de sobrecarga, né? Nesse caso. Ou a chamada por outros métodos. Por exemplo, no exemplo que eu tenho aqui no material, tem o método velocidade, né? Por exemplo, eu posso receber uma velocidade do tipo inteira e eu posso converter ela para do tipo double, nesse caso. Por exemplo, aqui nesse caso ele está falando da velocidade, mas a velocidade já tem os métodos gets e sets, que ele retorna essa velocidade e seta essa velocidade. Eu queria fazer outra distinção, né? Por exemplo, se eu fosse criar aqui um brinquedo, eu vou criar um movimentar brinquedo, certo? Aqui seria um método public, movimentar, do tipo void, movimentar brinquedo. Tem duas formas de movimentar o brinquedo. Eu vou colocar aqui o movimentar o brinquedo, vamos tentar abstrair, certo? Apenas com a velocidade, certo? Eu posso também ter o movimentar brinquedo com a aceleração. Ele é diferente daquela diagramação, certo? E eu posso ter o movimentar brinquedo com a aceleração e a velocidade. No erro... Peraí. Ai, peraí. Movimentar brinquedo entre velocidade. Ele recebe uma velocidade como parâmetro, mas não deveria estar dando esse erro não aqui. Bom, aqui eu vou dizer que eu vou mandar um método de impressão system.out.print, dizendo que o brinquedo está movimentando com uma velocidade e eu concateno essa informação com o que está passando como parâmetro. Não sei porque está dando esse erro aqui. E aqui não está aparecendo, né? Aqui seria move. Não era para dar. Eu estou criando uma sobrecarga, né, do método. E todos eles são tipo void. Aí eu estou criando um método movimentar brinquedo distinto, né, nesse caso. Todos eles são... Ele recebe, né, um parâmetro, né, que é, nesse caso, uma velocidade. Nesse caso, outro recebe aceleração, o outro recebe velocidade e aceleração. Aí não deveria estar dando essa distinção. Está dando erro aqui no nome. O método não foi... Não era para dar esse erro. Bom, deixa eu só ver se eu... Public void seria movimentar com essa aceleração. Ah, porque eu coloquei diferente, né? O nome seria interessante que... Pera ainda. Assim, peraí, olha só. Coloca aqui uma velocidade. Diz velocidade recebe essa velocidade. E eu retorno essa velocidade aqui. Vou só apagar isso aqui. Bom, deu certo aqui. Aí vou criar um outro movimentar brinquedo com a aceleração. É como se estivesse dando...
Não era para dar nesse erro, era porque a gente já tem exatamente essa chamada do método, tem a sobrecarga tanto do construtor também como também dos outros métodos. Não era para dar tá dando esse problema também aqui, não. É para ser assim, tipo, eu poderia ter uma sobrecarga dessa forma. Tanto no construtor, como também nos outros métodos. É como se eu estivesse dizendo que não podia ter exatamente dois construtores, nesse caso, dois métodos com o mesmo nome. Só que é possível fazer isso em Java. Você pode criar dois nomes recebendo parâmetros distintos. Talvez o problema aqui seja exatamente... eu acho que talvez seja a questão da ambiguidade. Porque, olha só, quando a gente cria dessa forma aqui, é uma característica da própria classe, que eu posso criar um construtor vazio, ou posso receber um construtor com os nomes, velocidade e aceleração. O problema aqui é que, nesse caso, ele recebe o movimentar brinquedo com uma velocidade e uma aceleração, e ambas são do tipo inteiras. Então, quando ele fosse chamar exatamente esse movimentar brinquedo, ele não vai saber se é velocidade ou aceleração. Então, existe ambiguidade aqui, por isso está dando esse erro. Se eu quisesse, por exemplo, eu coloquei velocidade aqui, né, por exemplo, mas se eu quisesse colocar, deixa eu só tirar aqui esse método aceleração, esse get aceleração, e aqui também aceleração. Esse aqui é por conta da própria característica da orientação objeto, certo? Aqui tem a velocidade, eu vou colocar outra característica aqui, porque ele vai dar essa confusão se é velocidade ou se é aceleração. Eu vou colocar a velocidade inteira e aqui movimentar o tipo, né, nesse caso. Então, int velocidade e aqui colocar string tipo. Então, ele vai receber aqui um construtor vazio, vai receber um construtor recebendo o tipo e a velocidade. Vou setar aqui o tipo, this.tipo recebe tipo, this.velocidade recebe velocidade, né, que seria o construtor. Tem o método getVelocidade, setVelocidade, e vou também fazer o método string, nesse caso, desculpa, criar o método set para o setTipo e o set e o getTipo, né, nesse caso. Então, ele retorna aqui os métodos get e sets para o tipo. E aí, onde voltar exatamente movimentar brinquedo. Tem justamente a velocidade, então o brinquedo está movimentado com velocidade tal. E aí eu vou dizer aqui, não precisa desse this.velocidade, né? Não precisa, né? E aqui, assim, olha só, this.velocidade recebe velocidade. E nesse outro método, eu vou movimentar o brinquedo, nesse caso. Então, não precisa saber exatamente a velocidade que ele está. Então, ele recebe um tipo. E aí eu vou dizer assim, this.tipo recebe tipo, e eu vou dizer que o brinquedo está movimentando. Então, brinquedo mais tipo, assim, está movimentando. Pronto, agora está correto. Então, o erro que estava acontecendo era porque a gente estava trabalhando com o conceito de um construtor, de um método que recebe o mesmo tipo. Nesse caso, olha só, aqui tem exatamente um tipo velocidade e um tipo string. São tipos distintos dentro dos tipos, né, primitivos da linguagem, né? Então, se ele colocasse o movimentar brinquedo, velocidade, e o movimentar brinquedo com aceleração, ambas recebendo como inteiros, se eu fosse criar aqui o não principal, o brinquedo, se fosse criar aqui o seguinte, olha só, o brinquedo, ponto, movimentar brinquedo, aí ele teria exatamente dois movimentar brinquedos, um inteiro, velocidade,
E o outro não poderia ser também um método, não poderia ser aceleração como inteiro, porque eu teria uma confusão para a chamada desse método, porque ele não ia saber se estava movimentando a aceleração, setando essa informação com a aceleração, ou se era a velocidade. Então, para evitar isso, né, então, eu tenho que exatamente, posso ter exatamente métodos com o mesmo nome, porém, passando como parâmetro formas distintas, né, por exemplo, se fosse velocidade, outro tipo, ou até mesmo, por exemplo, uma sobrecarga aqui, colocando o que eu não posso ter exatamente uma sequência do mesmo tipo, né? Por exemplo, velocidade, inteiro, 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 sendo que eu poderia ter uma distinção, por exemplo, inter-velocidade e inter-aceleração, aceleração e inter-velocidade. Então, eu ficaria confuso para saber qual é que você estava querendo setar. Se era setar a informação da velocidade ou da aceleração. Então, é só para a gente ter esse cuidado na hora quando for criar esses métodos distintos no nosso programa, porém, ele precisa também ter uma distinção exatamente nos parâmetros, se for passados como inteiros, ou se é passados como string, ou tem uma distinção desses parâmetros. Por exemplo, não poderia ter exatamente o movimentar brinquedo com intervelocidade e esse parâmetro aqui também ser um inteiro, porque ele iria ficar confundindo exatamente essa informação, certo? Por mais que o corpo da função, elas tenham distinções. Então, eu posso ter várias formas, né? Então, polimorfo é justamente isso, várias formas de chamadas de métodos. E esse é um tipo deles que é a sobrecarga. Eu posso ter umas sobrecargas de construtores, que seriam os métodos. Eu posso construir um objeto dessa forma, criando ele, setando os métodos get sets, ou criando o construtor diretamente, o objeto diretamente com o construtor, setando os tipos e a velocidade nesse caso. Assim como eu posso ter uma sobrecarga de métodos que tem exatamente o mesmo nome. Eu posso ter várias formas diferentes de movimentar esse brinquedo. Eu posso setar apenas a velocidade, apenas o tipo, como a gente fez exatamente aqui. Foi bom ter aquele erro, né? Porque a gente tem exatamente essa distinção que eu não posso ter, por exemplo, com o mesmo construtor ou o mesmo método recebendo as mesmas sequências, né? Por exemplo, de parâmetros. Por exemplo, aqui, se tivesse uma outra, né? Por exemplo, protected inter-aceleração, por exemplo, e eu se fosse criar um construtor aqui, por exemplo, string tipo e inter aceleração. Mesmo que eu quisesse passar aqui, não daria certo, porque ele iria confundir, peraí, mesmo que eu esteja falando aqui assim, olha só. Perceba que eu criei um brinquedo que tem um tipo e velocidade e um brinquedo que pode ser do tipo e aceleração. Ele vai ficar confuso. Ele não vai saber exatamente a qual você está se referindo, porque eu tenho uma sequência da mesma informação, do mesmo tipo, ou seja, string e inteiro, string e inteiro. Quando eu fosse criar um objeto aqui no programa principal, ele não saberia, por exemplo, se eu criasse aqui um brinquedo, por exemplo, navio, e ele se movimentasse a uma velocidade de 100 km por hora, ou se eu quisesse criar aqui um outro brinquedo movimentando, por exemplo, um carro, movimentando numa velocidade, por exemplo, uma aceleração de 50 km, uma aceleração de 50 nesse caso, não sei nem como é a medida de aceleração. Mas vocês estão entendendo que ambos ele fica confuso, ele não sabe qual é que está se referindo, se é esse construtor ou se é esse outro construtor. Então, para evitar essa confusão, a gente cria o construtor. Eu posso ter exatamente métodos com o mesmo nome, é o exemplo do construtores, ou até mesmo dessa forma aqui, movimentar brinquedos. Porém, eu tenho que ter uma sequência diferentes de parâmetros, para quando for chamar esse método, o programa principal saiba distinguir a qual você está querendo se referir, nesse caso, né? ao qual que você quer movimentar, certo? Então, por exemplo, aqui eu posso ter aqui ou movimentar brinquedo com essa velocidade, no caso, com a velocidade, então eu vou chamar aqui, criar um construtor, no caso, um brinquedo, e eu posso chamar aqui o brinquedo, ponto, olha só, movimentar brinquedo, o tipo, por exemplo, navio, e um brinquedo
ponto movimentar brinquedo com a velocidade, por exemplo, 100. Certo? Então, eu posso ter exatamente essas distinções, né? Eu posso ter o mesmo nome de um método, porém com passagem de parâmetros distintos, certo? Então, no programa principal você consegue perceber isso, que ele não tem confusão quando você chama. Então, deixa eu só executar aqui, ele vai executar os outros, né? E aí, sequência, só as duas últimas linhas. O brinquedo navio está movimentando, o brinquedo está movimentando com a velocidade 100. Só que nesse caso a gente sabe que são dois métodos que estão sendo chamados de formas de tratamentos diferentes. Então eu posso ter uma sobrecarga, né, nesse caso aqui. Então é um exemplo disso. Bom, vamos lá para outra definição. Além do polimorfismo por sobrecarga, eu posso também ter o polimorfismo por sobreposição, que é o que a gente explicou no começo da aula. Ele é uma redefinição dos métodos em classes descendentes, ou seja, um método de classe filha com o mesmo nome do método de uma classe mãe irá suportar vai sobrepor esse último. Então, a gente vai criar na classe mãe um método que ele vai ser sobreposto nas outras classes. Ou seja, ele não vai executar esse método, porém ele executa o método que tem o mesmo nome nessa classe mãe na classe descendente. Por exemplo, se eu fosse criar aqui um exemplo, né, de figuras geométricas. Figura geométrica é a classe mãe. Eu vou ter exatamente lá dentro dessa classe um método chamado desenha. Então, ele vai dizer desenha uma figura geométrica. Nesse caso, o círculo, quadrado e triângulo são classes descendentes dessa classe figura geométrica, ou seja, a gente tem um conceito de herança aí. Então, o círculo é um tipo de figura geométrica, um quadrado é um tipo de figura geométrica, um triângulo é um tipo de figuras geométricas. E neles vai ter exatamente o método desenhar. Obviamente, é o mesmo método, é o mesmo nome, porém ele tem formas distintas. Então, vamos supor que a gente reaproveita somente a estrutura do código, mas no método desenhar, por exemplo, então eu vou pegar o círculo e ele vai sobrescrever essa informação que tem lá, por exemplo, desenhando o círculo, ao invés de dizer desenhando uma figura geométrica, está desenhando um círculo. Então, ele vai ter essa sobreposição. Eu vou dar, bem simples esse exemplo, a gente vai entender bem, com mais afinco, certo? Eu vou parar aqui para compartilhar e vou compartilhar com vocês novamente o NetBeans, o Visual Code. Então, a gente vai criar aqui, deixa eu só fechar isso aqui. Eu vou criar uma pasta aqui, que vai ser chamada de polimorfismo de sobreposição. Espera aí, que estava lá. Polimorfismo por sobreposição. Bom, e aí nesse caso eu vou ter aqui uma classe chamada figura geométrica. Dentro dessa figura geométrica eu vou ter apenas um método, a gente vai tentar abstrair o máximo possível, porque tem outras coisas que não tem. É só para a gente entender exatamente esse conceito. Então, public void desenhar. E aí eu vou ter exatamente aqui o método systemout.print ln, que seria justamente só uma chamada de um método, de uma subrotina, praticamente, e eu vou ter exatamente somente a informação que está desenhando uma figura geométrica. Bom, e aí eu vou fazer as outras classes, certo? Eu vou criar aqui uma classe círculo.java. Vou criar uma classe quadrado.java. Vou criar outra classe chamada triângulo.java e também outra classe triângulo isósceles, ou equilátero. Triângulo equilátero. .java. A gente vai usar o conceito de herança, porém já vai ter uma sobreposição do método desenhar. Então, figura, o círculo, ele estende
da classe figura geométrica. E aí ele vai pedir, como não tem um construtor, né, não tem a questão dos atributos, eu vou somente referir justamente esse método desenhar. Ele vai sobrescrever esse método desenhar para tá desenhando um círculo. Ao invés de dizer uma figura geométrica, ele vai dizer que vai desenhar um círculo. No outro, que é o quadrado, ele vai estender da figura geométrica. Então, eu vou ter aqui o método desenhar, que ele vai sobrescrever o método desenhar da figura geométrica e vai desenhar um quadrado. No método triângulo, na classe triângulo, eu vou ter também o extend da figura geométrica, e aí o método desenhar também vai ser sobrescrito e vai dizer que está desenhando um triângulo. Dessa forma. Bom, então tem um quadrado. Peraí, acho que eu fechei sem querer. O triângulo, o quadrado e o círculo. E o triângulo equilátero, ele vai estender, a gente vai ter aqui a questão da classe neta, não, mas não existe classe neta, mas a classe triângulo equilátero ele vai estender da classe triângulo. Então, ele também vai sobrescrever essa classe aqui, desenhar. Então, ele vai desenhar um triângulo e vai desenhar um triângulo equilátero. Então, no programa principal, né, a gente vai fazer aqui um cliente, Java, ele vai precisar, por exemplo, eu vou criar aqui o método principal. De argumentos. E aí eu vou chamar aqui o método desenhar, por exemplo, para cada uma das figuras. Eu vou criar aqui o círculo. No caso, para figura geométrica. Círculo é um tipo de figura geométrica, ele recebe características de um círculo. Meu círculo. Eu vou criar outras figuras geométricas aqui. Que é um triângulo. Recebe características de um triângulo. O quadrado. Recebe características de um quadrado. E os triângulo equilátero. Eu poderia ter mais especificações aqui, mas só para a gente focar no que é mais importante, certo? Eu poderia ter exatamente a instância, que tipo, as medidas de um círculo, as medidas de um quadrado. E aí eu só vou acessar justamente os métodos de desenhar. Então, círculo.desenhar, triângulo.desenhar, quadrado.desenhar e triângulo equilátero.desenhar. Executando aqui para vocês verem. Então, está desenhando um círculo, desenhando um triângulo, desenhando um quadrado e desenhando um triângulo equilátero. Então, ele chama, por exemplo, ele acessa o círculo desenhar. O círculo desenhar é uma figura geométrica. Porém, por conta da questão da herança, ele recebe características de um círculo. Então, o círculo recebe características de um círculo. Então, quando ele acessar o método desenhar, ele vai sobrescrever esse método desenhar aqui com esse método da figura geométrica. Então, ele não vai imprimir desenhando uma figura geométrica, e sim desenhando um círculo. Assim como você pode perceber aqui, essa sobreposição, né, por exemplo, quando isso acontece para o triângulo equilátero, ao invés de dizer que ele está imprimindo um triângulo, ele está imprimindo um triângulo equilátero, ele está sobrepondo por conta da herança que existe, né, nesse caso. Então, o triângulo, ele estende, nesse caso, o triângulo equilátero estende o triângulo, então ele está sobrescrevendo o método do triângulo. E por conta justamente do método desenhar ser chamado da mesma forma. Se tivesse métodos distintos, né, por exemplo, ele iria imprimir de uma forma diferente. Eu vou até fazer esse teste para vocês verem. Olha só, o círculo, eu vou colocar aqui desenhar figura. E aí, quando for lá no cliente, ele não vai dar erro. Acho que vai dar erro. Olha só. Onde tinha exatamente o desenhar figura, ele chamou
o método desenhar, que é o específico da figura geométrica, porque nesse caso o círculo é um tipo de figura geométrica. Então, ao invés dele chamar o desenhar da figura do círculo, ele chamou o desenhar da figura geométrica porque tem nomes distintos. Então, quando tem o mesmo nome, como a gente tem aqui nesse caso, no mesmo método, nas classes, ele vai sobrescrever. Então, ele sobrescreve o método principal, certo? Nesse caso, ao invés de dizer que está desenhando uma figura geométrica, ele vai dizer que está desenhando um círculo. Então, esse é o conceito de polimorfismo por sobreposição, certo? A sobrecarga é quando a gente tem exatamente o mesmo método da mesma classe, de formas distintas, como a gente mostrou aqui, nesse caso, olha só, na classe brinquedo. Eu posso ter o mesmo método na mesma classe, com o mesmo nome, porém com essa distinção de que precisa, nos parâmetros, ser de formas distintas, né, nesse caso, para não ficar, ter essa confusão no programa principal. E aí, o programa principal ele vai escolher exatamente qual método que está se referindo por conta dos atributos que é passados na classe principal. Por exemplo, aqui no cliente, a gente recebeu uma string aqui para o movimentar brinquedo, então ele reconheceu aquele outro método, movimentar brinquedo, que recebe uma string como parâmetro. Assim como o movimentar brinquedo recebendo 100, porque ele recebe 100 ao inteiro. Então, ele vai distinguir que é realmente aquele movimentar brinquedo que tem como parâmetro inteiro. Já a sobreposição, ele acontece de sobrepor o método do programa principal, do programa mãe, nesse caso, com o mesmo nome, nesse caso, eu posso ter o mesmo nome do método, e ele sobrepõe o método da classe mãe, exatamente da classe descendente. Então, por exemplo, a classe círculo é uma classe descendente da classe mãe figura geométrica, por conta do polimorfismo, porque tem exatamente o mesmo nome nos métodos desenhar, e o conceito de herança intrínseco, ele sobrepõe exatamente o método desenhar da classe da figura geométrica. Então, ele tem exatamente esse conceito, certo? Sobreposição. E a gente vai falar agora do último, que é o método, que é o sobreposição, no caso, polimorfismo sobre inclusão, nesse caso, né? Que é o polimorfismo de inclusão. É quase que não saia. Deixa eu só voltar aqui. Então, vamos agora para o polimorfismo de inclusão. Bom, o polimorfismo por inclusão é a capacidade de substituir, da substituição da herança. A gente vai ter uma substituição da herança de uma classe mãe por qualquer classe descendente para permitir um comportamento polimorfômico dos métodos que usam essa classe mãe. Um exemplo, vocês vão ver com mais prática quando eu for mostrar exatamente isso. Eu vou ter, por exemplo, uma classe mãe chamada classe pessoa. Ela tem um nome e um CPF, e vai ter um método chamado mostrar dados. Então, a gente vai falar desse método mostrar dados, que é polimórfico, por exemplo. Então, o mostrar dados, ele mostra apenas os dados, nome e CPF, porque uma pessoa só tem nome e CPF, certo? No cliente, tanto o cliente como o funcionário, eles herdam características de pessoas. Então, aqui é a classe mãe, pessoa, e tem a classe cliente e classe funcionário. A classe cliente também tem, nesse caso, um parâmetro, no caso, um atributo, que é chamado código, que é do tipo inteiro. Então, além de mostrar os dados, por exemplo, do nome e CPF, por conta da herança que existe da classe pessoa, ele vai mostrar também o código. Então, ele vai mostrar um código diferente do cliente. No caso, vai mostrar nome, CPF e código. Já em funcionário, por sua vez, ele tem matrícula, salário e também tem o mostrar dados. No método mostrar dados também está o mesmo nome, nesse caso a gente vai ter justamente a sobreposição, né? Sobreposto e incluso, né? Vocês vão ver como é que seria isso. E aí, no método em si, ele vai ter o nome, CPF, matrícula e salário para ser impresso no funcionário. E gerente, como é um tipo de funcionário, então, além do nome, CPF, matrícula, salário e área, além desses 4 atributos, você vai ter a área também, então vai mostrar exatamente isso. Na classe cadastrar pessoas, seria exatamente o programa principal, que eu vou ter um array de pessoas. Então, eu não estou me referindo justamente às classes distintas, eu estou me referindo justamente à classe mãe, que é a classe pessoa. E eu vou ter exatamente aqui o cadastrar pessoas e mostrar pessoas, e o programa principal. O cadastrar pessoas e mostrar pessoas são subrotinas da classe principal, que vai ter exatamente o cadastrar e o mostrar. A gente vai usar o arraylist, né, que é um conceito mais avançado no Java, e a gente vai adicionar
a pessoa, o cliente, ou funcionário ou gerente, especificando justamente lá na classe cadastrar pessoa. Aqui tem um erro, porque o cadastrar pessoa, ele recebe uma pessoa. Então, a gente cadastra essa pessoa e especifica qual tipo que você quer trabalhar. Então, com base na definição no programa principal desse tipo de pessoa, eu vou instanciar um objeto, e ao instanciar esses objetos, eu vou adicionar elas nessa lista, independentemente da forma. Então, eu estou incluindo nessa classe cadastro de pessoas, qualquer tipo de pessoa. Vocês vão ver como é simples esse aqui, certo? Eu vou parar de partilhar aqui e vou lá para o Visual Code. Então, era para ter feito aqui polimorfismo. Esse aqui seria o exemplo de polimorfismo por sobrecarga. Eu vou criar outra parte aqui, que seria o polimorfismo de inclusão. Eu vou fechar essas janelas aqui para a gente ter mais espaço. E aí eu vou utilizar, através do conceito, né, do diagrama que eu mostrei. Então, eu vou criar a primeira classe, que vai ser chamada pessoa. Então, pessoa.java. Deixa eu só voltar aqui para o que tinha. Ele tem exatamente, no exemplo... Cadê? Eu vou ter aqui, pessoa, vou ter atributos como nome e CPF. Então, vou ter aqui protect, nome e CPF. Todos eles são do tipo string. Vou ter também o método, o construtor. Eu vou criar aqui o método sets e set, os métodos gets e sets. Vou também precisar aqui do método do construtor. Então, a ação de origem, vou precisar aqui de um construtor com nome e CPF, certo? Então, esse recurso aqui é muito bom porque já adianta, né, pra gente. Eu vou criar um método toString, certo? Então, que é o método mostrar dados, como está lá dito bem óbvio, podre, né? Tem hora que a pessoa fala errado assim, do nada. O método toString seria exatamente o método mostrar dados, que tem exatamente lá na diagramação. Então, quando eu falo do método toString, eu estou me referindo justamente a esse método, mas eu posso renomear esse método como sendo um método de mostrar dados, certo? Então, eu vou ter aqui, conforme a diagramação, nesse caso seria mostrar dados. Então, eu vou colocar aqui mostrar dados dessa classe. E aí, nesse caso desse método, ele vai ser exatamente um método void, e eu vou ter aqui somente uma string, ele recebe exatamente essa string, concatenando. Eu imprimo, na verdade, eu posso ir direto, né, através do system. out.println. Ele vai imprimir exatamente essa informação, com nome e CPF. Então, essa aqui é a pessoa, né, a classe pessoa. Deixa eu só diminuir essa quantidade de linhas que tem aqui, se necessário, que é o public, mostrar dados. Tem o CEP, o get, CEP e o setCEP, CPF, desculpa, e o método get, set e nome. Então, os métodos sets e gets com construtor e o método mostrar dados. Então, essa classe mãe. As outras classes que herdam dela, nesse caso, cliente e funcionário. Então, eu vou criar aqui um cliente.java, e ele vai estender da classe pessoa. Então, extends pessoa. Então, ele vai pedir aqui para criar o construtor com o super, né, nesse caso, o nome, CPF, e alguns atributos que vão ser intrínsecos da classe cliente, como o código. Então, protect, int, cliente, int código, né, nesse caso, o nome do código do cliente. E ele vai receber também, além dessas informações, né, CPF, nome e CPF, ele vai precisar também do código.
Então, this.código recebe código. Perfeito. Além disso, nós iremos fazer os métodos gets e sets, só para a gente fazer mesmo, né? Quem não tá penando. E também vamos fazer aqui o método toString, que é o método mostrar dados, que vai ser parecido com esse, mostrar dados, só que nesse caso, além dessas informações, eu vou ter aqui mais, assim, eu vou ter, além disso, o nome do CPF, eu vou ter também um código. Recebendo aqui o código. Bom, então, eu tenho CPF, nome e código, que é o cliente. Bom, agora vamos fazer outra classe, que é distinção da classe pessoa. Então, ele pode ser cliente ou pode ser funcionário. Então, é como se fosse uma loja, né, nesse caso. Então, eu vou ter aqui uma outra classe chamada funcionário.java. Na classe funcionário, ele também vai estender da pessoa. Então, extends pessoa. Por conta do da herança, ele vai pedir aqui para criar o construtor com o nome, CPF, e também ele tem uma especificação que é diretamente do funcionário, que é uma matrícula, então uma string matrícula, e também o método, o salário, que é do tipo float, que é na Adobe, mas tudo bem. Vou criar também os atributos de forma protect, string matrícula, e também o protect float salário. Então, eu vou ter aqui também o this.matrícula. Até agora, a gente não usou o conceito de inclusão, certo? É porque a gente está usando a herança ainda, certo? Então, this.matrícula recebe matrícula. E this.salário recebe salário. Bom, e aí aqui eu vou ter que precisar também fazer os métodos gets e sets. E também o método mostrar dados. Então, eu vou vir aqui em cliente. Eu vou pegar a estrutura que tem aqui no mostrar dados. Ao invés de ser o código, aqui ele vai mostrar matrícula e salário. Matrícula, mais matrícula. E aqui a informação do mais. Sim, acho que dá certo. Salário. Pronto, perfeito. Então, tem as informações aqui de funcionário, e aí tem uma outra classe que é do funcionário, que é o gerente. Então, eu vou criar aqui outra classe, que é gerente.java. Ele extende da classe funcionário. Então, eu vou ter aqui a chamada do construtor. Além de nome, CPF, matrícula e salário, eu vou ter também a área que esse gerente é. Então, protect int área. Ele recebe também, além dessas informações, o int área. Já estou terminando, certo? Só um minutinho. Então, this.área recebe área. E vou criar também o método set, os métodos gets e sets para a área e também o método de mostrar dados. Além dessas informações, eu vou ter também aqui a informação da área. Bom, então eu tenho vários métodos de mostrar dados. Então, ele vai ser sobreposto no programa, no caso, vai ser incluso, na verdade, através lá no programa principal, certo? Então, a gente vai usar o conceito de sobrecarga, né? No caso de inclusão, na verdade. Então, eu tenho aqui pessoa, eu posso ter um cliente, posso ter um funcionário e posso ter um gerente. Então, eu vou ter aqui na classe principal vou criar aqui a aplicação, certo? Então, vou ter
um public static void main, um string de argumentos. Na verdade, o nome do programa principal lá é cadastro pessoas. Eu vou fazer exatamente como está lá. Cadastro pessoa. Bom, além desse, o cadastro, o nome da classe é cadastro pessoas, e aí aqui é o programa principal, e eu vou criar aqui duas subrotinas, que é o cadastrar, então public, void cadastrar pessoa, então ele recebe aqui onde está realmente a questão da inclusão, certo? Então, é onde tudo envolve a inclusão. Olha só, pessoas, clientes, funcionários, gerentes são exatamente tipos de pessoas. Nesse caso, tanto gerente, funcionário como gerentes, no caso, cliente, funcionário e gerente são tipos de pessoas. Né? Gerente é um tipo de funcionário, funcionário e cliente são um tipo de pessoas, exatamente isso. Porém, como a gente tem aqui a classe principal, que é a classe mãe, que é pessoas, todas elas herdam características de pessoas, então ele vai receber aqui como parâmetro a passagem de parâmetro que envolve a inclusão. Então, eu vou cadastrar uma pessoa. Então, pessoa. Então, é onde está o segredo, certo? E aqui eu vou ter o cadastrar pessoas e vou ter também o mostrar cadastro. Então, public void mostrar cadastro, que também tem a ver com o conceito de inclusão também. O mostrar cadastro é com base na pessoa que foi incluída, porém, ele vai percorrer a estrutura através de um laço, porém, é o pessoa ponto mostrar dados, ou seja, ele vai mostrar uma pessoa, pode mostrar um cliente, mostrar dados, mostrar um funcionário ou mostrar um gerente. Então, eu vou precisar aqui usar um array list, certo? Então, eu vou precisar aqui de public, no caso, eu vou precisar de uma variável global, né? Public array list, pode ser list, né? Public list. É uma lista de pessoas, né? Nesse caso, dessa classe aqui de pessoa. O nome dessa lista vai ser lista, certo? E ele recebe características de uma array list. Array list. De uma array list de quê? De pessoa. Então, estou criando aqui, ele pediu para importar, ele importou aqui o Java útil.arraylist. Ele está dando um erro por conta de quê? Ele às vezes dá esse erro assim, né? E não diz qual é a acusam de tal erro. Aí quando eu fecho e abro novamente o programa, ele funciona. Eu vou fazer isso. Deixa eu abrir aqui novamente. Eu não sei por quê, por conta disso. Pronto, está carregando novamente aqui. Deixa eu ver se ele está acusando algum erro aqui. Peraí. Ele está pedindo, acho que vai pedir, vai importar o array, né? O list. Olha só, era só isso. Bom, quando acontece isso, eu faço isso, né? Fecho e abro novamente o programa e funciona. Bom, então, eu estou criando uma lista de pessoas e eu vou adicionar aqui quando for o cadastro, chamar o cadastrar pessoas, a pessoa que eu passar por parâmetro, eu vou adicionar, nesse caso, através do método pessoa ponto, no caso, seria add, seria lista.add, essa pessoa que foi passada por parâmetro. Então, eu vou ter especificações de pessoas. Eu posso ter pessoa cliente, pessoa funcionário, pessoa gerente. Então, qualquer tipo de pessoa que eu estou falando, estou adicionando nessa lista. Então, lista.add pessoa. Então, é porque nesse caso, a gente usa o conceito de array list, é como se fosse
criada uma instância de uma pessoa. Então, o que é que uma pessoa tem? Ela tem um nome e um CPF. Porém, como tem um conceito da herança, clientes, funcionários e gerentes, com base nos atributos, ele como se fosse me dar aqui uma lista, uma tabela, por exemplo, imagina uma tabela com vários dados. Nesse caso, a primeira linha é uma linha de uma pessoa, pessoa. Uma segunda linha é uma pessoa do tipo cliente. Uma terceira linha é uma pessoa do tipo funcionário. Então, é como se tivesse não a tabela propriamente dita, né, por exemplo, tabulada, porém, deixando, por exemplo, só os critérios a desejar. Por exemplo, vamos supor lacunas vazias, né, por exemplo, se fosse a pessoa não tem um código ou uma matrícula ou especificação do gerente. Então, é como se fosse lacunas que estivessem sendo vazias. Então, a gente usa uma release para facilitar esse processo, certo? E o mostrar cadastro, a gente vai usar aqui um for each, né, que a gente usa um for. Então, a gente vai criar aqui lista pessoas, listas, com base nessa lista, né? Então, eu estou criando aqui uma listas. O que é que eu fiz aqui, meu Deus? Vamos lá. Aqui seria uma lista de pessoas, no caso, uma lista de pessoas, e o nome dessa lista se baseia, ele compara com cada elemento do lista, né, nesse caso. Como listas é pessoas, então listas ponto mostrar dados. Então a gente vai mostrar o dado dessa lista, que poderia ser pessoa, pessoa, né? Por exemplo, pessoa é do tipo pessoa, e ele pega justamente pessoa ponto mostrar dados. Então, ele vai comparar cada pessoa dessa com os elementos da lista, que tem exatamente aqui nessa lista, e ele vai mostrar esses dados com base na especificação, se é uma pessoa, se é um cliente, se é um funcionário e assim por diante, certo? Então, essas subrotinas que foram criadas são importantes para a gente entender o conceito de inclusão. Então, está incluindo aqui uma pessoa nessa lista e posso mostrar os dados específicos de cada um, né, nesse caso. Então, eu vou criar 4 objetos, nesse caso, uma pessoa do tipo pessoa recebe new pessoa, e ele pega exatamente essa informação aqui da string e o CPF. Por exemplo, pessoa 1 e o CPF 1. Tá? Então, aqui seria uma pessoa. Eu vou chamar outra pessoa aqui, que é um cliente, então recebe características de um cliente. New cliente. Então, cliente, CPF 2, e o código dele seria exatamente código, acho que o código está como sendo inteiro, né? Então, vamos dizer que o código dele seja 001. Bom, então tem um cliente, eu vou criar também uma outra pessoa aqui, que é um funcionário, recebe características de um funcionário. Então, eu vou ter aqui nome funcionário, CPF, aqui eu vou chamar CPF 3, matrícula, a matrícula e o salário está do tipo, a matrícula é string e o outro é float. A matrícula seja 001 e o salário dele seja 2.000. Bom, e por fim, vai ter exatamente o gerente, né, que além de todas as informações, deixa eu colocar aqui, né, pessoa, gerente, recebe new, gerente, peraí, nesse caso eu vou chamar new, gerente, aí o nome vai ser gerente aqui, CPF 4, matrícula 0004, salário 4.000 e a área 1, deixa eu olhar,
Enfim. Agora eu vou adicionar essas pessoas na lista. Então, pessoa, no caso, lista, ponto. No caso, é chamar subrotina, né? Cadastrar a pessoa. Cadastrar. Eu preciso chamar o objeto, né? Deixa eu criar aqui um objeto cadastrar pessoas. Então, seria a aplicação, né? Tipo, a aplicação recebe 1000 cadastro de pessoas e eu chamo a aplicação, que é o objeto, e acessa a subrotina, ponto, cadastrar a pessoa, eu cadastro essa pessoa aqui, posso chamar a aplicação novamente, ponto, cadastrar cliente, posso chamar a aplicação novamente, ponto, cadastrar pessoa ou funcionário, e chamar a aplicação novamente para ponto, cadastrar pessoas, que é exatamente o gerente. Bom, então eu estou adicionando justamente a subrotina cadastrar pessoas, e aí olha só, eu estou chamando uma instância de uma pessoa. Em cada pessoa tem uma forma de mostrar esse cadastro. Então aqui seria a inclusão desses objetos, diferentes objetos, com o mesmo cadastrar pessoas, só que nesse caso esses objetos são distintos. Nesse caso, um é cliente, outro é funcionário, outro é gerente, outra é pessoa. Eu estou adicionando todos eles no mesmo cadastro de pessoas. E para mostrar o cadastro, eu posso chamar através mostrar cadastro, acessando essa pessoa da lista através de um for each, nesse caso aqui, né? Mostrar, no caso seria aplicação, ponto, mostrar cadastro. Então, ele vai mostrar todos os cadastros que nós temos. Então, rodando aqui a aplicação, ele mostrou a pessoa 1, que é um tipo de pessoa, mas está trazendo o CPF dele e o nome dele, pessoa 1. A pessoa 2, nesse caso tem um CPF 2, o nome do cliente, o código. A pessoa 3 seria justamente uma pessoa, no caso tem um CPF, um funcionário, a matrícula e o salário dele. Assim como a pessoa 4, que tem um CPF 4, o nome dele é gerente, a matrícula dele é 004, o salário dele é 4.000 e a área é 1. Bom, e aqui vocês conseguem perceber o conceito de polimorfismo por inclusão, certo? Então, eu tenho... Mas, professor, eu preciso sempre usar exatamente o arraylist? Não necessariamente. É porque eu chamei aqui, eu fiz a chamada do método, nesse programa principal, eu chamei uma pessoa, passei por parâmetro uma pessoa. Não foi exatamente um parâmetro convencional, como a gente fez exatamente na chamada por sobreposição. Por exemplo, em sobreposição, ele recebe um parâmetro que é um inteiro ou uma string. Nesse caso aqui, ele passou uma pessoa, ou seja, uma classe mãe. Então, a gente passa no método o método principal. Por exemplo, nesse caso, a gente passa no método como parâmetro uma classe mãe. E aí depende do que você vai fazer com ela. Nesse caso aqui, a gente adicionou e mostrou o cadastro, mas pode ser de formas diferentes isso na sua aplicação. Então, o que explica o polimorfismo por inclusão? É exatamente o acesso da classe mãe na passagem de parâmetros. Então, a gente não passa um parâmetro qualquer, a gente passa uma classe mãe, geralmente. E a forma de distinção que tem exatamente isso é a forma de representação de mostrar dados que sobrepõe, né, que a gente usa um pouco o conceito aqui de sobreposição, porque ao invés de mostrar a pessoa convencional, ele mostra justamente, sobrepõe exatamente o método de cada um dos mostrar dados. Nesse caso aqui, mostrou exatamente mostrar dados pessoas, clientes, funcionários diferentes, porque é exatamente isso que acontece no sobreposição. A inclusão é exatamente a passagem do parâmetro como sendo justamente a instância no caso, a passagem do parâmetro como sendo exatamente a classe mãe, certo? Então, fazendo dessa forma, a gente consegue ter um melhor reaproveitamento do código, uma forma de representação de formas diferentes, nesse caso, evitando, assim, que o programa fique muito difícil de implementar. Então, com esses 4 conceitos que foram explicados até agora, dos princípios da abstração, por exemplo, o encapsulamento, a questão do polimorfismo, a questão do encapsulamento, da herança, basicamente quase tudo isso que a gente vai utilizar nos nossos programas.
Não é obrigatório usar os 4 de uma vez, mas a gente usa para resolver muitos problemas, a gente vai precisar sempre usar ou 3 ou 4 desses pilares, né, basicamente, certo? Então, a gente trabalha com a orientação a objeto dessa forma. Nos próximos segmentos de vídeo, a gente vai ver a parte mais avançada do Java, que é tratamentos de exceções, coleções em Javas, a parte também de interfaces, e bem como também alguns assuntos mais avançados. Eu já trouxe aqui a questão do array list, mas a gente vai ver com outros exemplos mais avançados, espero eu. Bom, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado por demais dessa aula e nos vemos até a próxima.